Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os bicos de impressão. Então, acabei de fazer a aquisição desses bicos novos aqui, bom? Então, são bicos de aço. Esse daqui é bico de aço de alto fluxo. E esse daqui também é bico de aço de alto fluxo, só que é o que eles chamam de bico endurecido. Então, ele sofre um tratamento superficial, um tratamento térmico, para ficar mais resistente. E eu vou explicar o porquê e um pouquinho da diferença desses bicos aqui. Então, nós vamos entender aqui o que são esses bicos que eu estou mostrando para vocês e como eles se comparam com outros tipos de bico. Bom, e quando você deve considerar utilizar eles nos seus projetos de prototipagem 3D, tá bom? Então vamos lá vamos falar um pouquinho sobre os bicos de alto fluxo. Bom, então esses bicos que vocês estão vendo aqui, eles são bicos de alto fluxo e eles são componentes especialmente projetados para permitir uma extrusão mais rápida e eficiente de filamento durante a impressão 3D, tá bom? Então é bico para quem tem pressa. Eles possuem uma geometria interna otimizada que vai reduzir a resistência ao fluxo do material e vai permitir que o filamento, né, ele seja depositado em menos tempo. Por isso que ele se chama bico de alto fluxo. Então aqui, ó, internamente, esse bico aqui, ele tem uma geometria diferente, por exemplo, desse tipo de bico aqui, ó. Bom, as geometrias internas são diferentes. Seria legal se a gente conseguisse cortá-lo, né? Fazer uma seção deles e mostrar. Mas, por hora, o que vocês podem fazer é acreditar em mim ou vai no Google e busca a seção transversal desses bicos, tá bom? Aí, uma vantagem desses bicos, já em relação a esses aqui, eu nem estou comparando material, tá? Por hora ainda não é material, não estou comparando latão com aço, só a geometria do bico. Uma vantagem é principalmente quando você precisa fazer impressões, prototipagem de peças maiores, ou quando você precisa aumentar a velocidade de impressão sem comprometer a qualidade. Bom, então esse bico aqui é essencial para isso. Por quê? Ele vai garantir o fluxo e a chance dele entupir é bem menor. Pessoal, então eu vou fazer um comparativo desses dois bicos para vocês, tá bom? Não considere o material. Por hora, vamos falar só sobre a geometria, tá bom? Então, como que é o bico padrão, esse daqui menorzinho, versus o bico, esse maior aqui, de alto fluxo. Então, os bicos padrão, geralmente eles têm uma abertura mais estreita e uma geometria interna que não é otimizada para as altas taxas de extrusão. Por isso que ele é chamado, tá bom? Então, esse menor daqui, por isso que o maior que é chamado de bico de alto fluxo. Quanto a esses bicos padrão, eles são ótimos para detalhes finos e impressão de alta precisão. Então, eles podem limitar a velocidade de impressão. Se você quer mais precisão, esses bicos aqui, ó, menorzinhos, eles são mais adequados. O foco, por isso que eu falo, vai depender do que você quer. Se é alta produtividade, bico de alto fluxo. Se é mais precisão, esse bico padrão, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto aí. Vantagens do bico de alto fluxo. Qual que é a vantagem desse carinha aqui? Maior velocidade de impressão. Opa, agora sim. Maior velocidade de impressão. Possibilidade de você imprimir camadas mais grossas, tá bom? Então, você consegue fazer camadas mais grossas com ele. E vai reduzir o tempo total de impressão para projetos de grande escala. Eu até coloquei em duas impressoras aqui, são duas impressoras GT Max. Fiz o comparativo, é absurdo. Bom, normalmente cai até por 50% do tempo, às vezes até mais, dependendo do tipo de impressão, quando eu utilizo o bico de alto fluxo. Então, sensacional. Mas tem as desvantagens. Então, por exemplo, se você precisa de uma peça com alta resolução, esses bicos aqui de alto fluxo não são muito adequados, tá bom? Não são os melhores. Eles consomem mais filamento, o que pode aumentar os custos dependendo do projeto, tá bom? Mas aí se você estiver fazendo muita coisa, for filamento especial, filamento com fibra de vidro, por exemplo, né? Aí, aqueles filamentos mais caros. Agora, se aqueles filamentos baratinhos de R$100, 50, e essa questão do custo que eu falei agora desconsidere, tá bom? Então, aí vocês também vão perguntar para mim, tá bom, mas quando é que eu vou utilizar, por exemplo, um bico de Alto fluxo, bom? Então isso é importante saber, né? Senão não faz sentido eu fazer esse vídeo aqui. Você vai considerar utilizar bico de alto fluxo quando você estiver prototipando peças grandes,
Bom, quando o tempo de impressão for prioridade, você precisa produção, precisa entregar logo as peças, e você não precisa de grande resolução. E quando você estiver utilizando materiais que se beneficiam de altas taxas de extrusão, que por exemplo o PETG e o TPU. Então tem material que quanto mais alta a taxa de extrusão, melhor. Então aí você utiliza esses bicos aqui, tá bom? Algo que é interessante aqui, uma diquinha aí de quem já sofreu. Certifique-se aí de utilizar uma velocidade de impressão e a temperatura de extrusão no software da impressora para otimizar o uso do bico de alto fluxo, tá bom? Ou seja, não vai imprimir com a mesma velocidade desse carinha aqui, não faz sentido. Você precisa até informar, tá bom? Depender do fatiador, depender do sistema que você está utilizando. Tem algumas impressoras que você já consegue no software dela informar que é o bico de alto fluxo, tem outras que não. Então aí você vai aumentar a velocidade de extrusão. Bom, então vai multiplicar por 2, por 1,5. Aí tem que fazer testes. Lembra que o primeiro impressora 3D, apesar de eu estar dando várias dicas aqui, tem muitos vídeos, ainda é um aspecto bastante artesanal. Outro ponto, você tem que lembrar que o uso desses bicos podem exigir, né, dependendo da sua impressora, que você recalibre a altura. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque olha isso daqui, é diferente, ó. E aí, se você colocar lá, olha o probleminha que você pode causar. Você pode marcar a tua mesa, tá vendo? Porque se você tem um set point para esse bico, quando você troca de bico, muda. Então você tem que considerar isso para você não ter problemas na sua impressora, na sua impressão. E danificar a sua impressora, por conseguinte, óbvio. Pessoal, resumindo, né? Tá bom, vamos lá. Resumindo para fechar, porque no próximo vídeo eu vou falar da diferença, que eu tenho dois tipos de bico aqui, ó. Então eu vou deixar para o próximo vídeo. Bom, resumindo, os bicos de alto fluxo, eles são uma excelente opção para quem busca otimizar o tempo de impressão sem perder a qualidade das impressões maiores. Então você quer tempo e as impressões são grandes, vai para bico de alto fluxo. Bom, essa é a dica matadora. E aí, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, tá bom? Para mais dicas de impressora 3D. E aí, pergunta para mim, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pergunte aí, acompanhe os vídeos. Eu fiz vários ensaios prototipei mais de 180 corpos de prova. Bom, conforme a norma STM, bom, 638, então tem muita coisa legal aí. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, coloca mais dicas aí, alguns desafios, tá bom? Valeu, até a próxima, fui. Ah, e não perca o próximo vídeo, hein?